Brasil. Por volta de 1550, centenas de pessoas sequestradas na África começam a chegar ao país para servir de mão de obra escrava. Homens, mulheres e crianças desembarcam dos navios e são explorados nas cidades e no campo. Com a ocupação do território da colônia, aumenta a quantidade de cidades e o número de escravos multiplica-se. Em meados do século XVI, teve início o processo de colonização do Brasil e também, com isso, o processo de escravização do negro africano. Ser um indivíduo escravizado não é apenas ter o seu trabalho explorado, mas ser levado à condição de coisa, de peça, de alguém que pode ser utilizado, explorado, machucado, morto. As orelhas eram pregadas numa árvore, depois ia uma pessoa acumular aquela outra linha. Vem aqui, fulano, tinha que sair com aqueles pregão número 30. Tinha que deixar o buraco da orelha ali e ir lá onde está a pessoa que chamou. Era assim. Do litoral nordeste até o sul da colônia, os negros são utilizados para expandir a chamada empresa colonial brasileira. O lucro era enviado às metrópoles da Europa. Costuma-se dizer que os escravos foram as mãos e os pés dos senhores de engenho. Os escravos foram a base da economia colonial brasileira e ainda hoje, mantendo-se, aliás, boa parte do sentido da economia nacional sempre voltada à exportação, o trabalho básico, o trabalho de chão de fábrica, o trabalho na lavoura tem sido o elemento fundamental para mover a economia brasileira. No Paraná, a busca de ouro nos rios fez surgir as primeiras comunidades que se tornaram vilas. O desenvolvimento das cidades e novas atividades trouxeram a mão de obra escrava, que sustentava a economia brasileira. O ouro de aluvião foi o primeiro elemento constitutivo da economia paranaense. Foi com ele que o território paranaense começou a ser ocupado. A partir daí, muitas outras atividades nas quais também o negro participou, entre elas o tropeirismo. A presença dos escravos durante o período colonial no território paranaense é um tema pouco estudado pelos historiadores, mas um fato novo tem alterado o panorama e a importância dos negros no Paraná. Em 2003, o grupo de trabalho Clóvis Moura começou a pesquisar a presença e resistência dos negros contra o Holocausto, que foi a escravidão no Brasil. A grande quantidade de comunidades negras rurais e comunidades remanescentes de quilombo evidenciam a presença do negro na economia paranaense desde o período colonial. No entanto, há poucos estudos produzidos pelos historiadores sobre este tema e a maioria deles se concentra no período da abolição ou pré-abolição. A luta dos negros contra a escravidão deixou marcas na sociedade paranaense. Até o momento, 86 comunidades remanescentes de quilombo foram encontradas pelos pesquisadores. 30 delas já estão em processo de reconhecimento pela Fundação Palmares, instituição ligada ao Ministério da Cultura, que é responsável pela certificação dos grupos quilombolas no Brasil. O Paraná não sabia que tinha comunidades quilombolas. Algumas dessas comunidades estão muito perto de estarem incluídas socialmente, mas a maioria delas não. A maioria delas estão distantes, estão isoladas, estão sem nenhum atendimento, porque eram totalmente desconhecidas do Estado. O número de 86 comunidades impressiona os historiadores e mostra que a resistência à escravidão foi grande e também comprova a importância que os negros tiveram na economia do sul do país. Na produção historiográfica do Paraná, o negro está quase que ausente.
E isso se deve, em certa medida, pelo fato de que o Paraná se viu sempre como um estado quase que exclusivamente branco, embora os negros representem 25% da população. No que diz respeito às comunidades remanescentes, a maior parte delas existe já há coisa de 200 anos e estavam até bem pouco tempo atrás simplesmente fora do mapa. A história da população negra na universidade ela não é contada. E quando eu fui para essas comunidades, o impacto eu me senti muito triste, sabe? Muito triste, porque eu percebi que muitos negros morreram sem contar a nossa história. O primeiro registro de um quilombo no território brasileiro consta em documentos oficiais de 1559. A palavra quilombo tem origem africana e significa acampamento de guerreiros. O conceito e a ideia de quilombo vieram da África junto com os africanos. Lá, isso significava um acampamento de guerreiros. Aqui também, só que aqui isso foi, acima de tudo, uma tentativa de fuga ao processo e à condição de escravização. No Paraná, os quilombos surgiram de duas formas: pela resistência armada e quando um grupo de escravos era acolhido pelo proprietário da terra. De modo geral, quando se pensa em quilombo, toma-se por base o conceito de quilombo palmarino, a fuga da escravidão, a luta e a resistência para a manutenção do espaço. No entanto, há também os quilombos que foram formados, inclusive depois da escravidão, e que são, no mais das vezes, uma possibilidade de manutenção do próprio espaço enquanto espaço cultural e de sobrevivência. É um grupo de pessoas que fica acampado num lugarzão que nem nós aqui, abandonado aqui, e sobrevivemos aqui até hoje. Que eu acho que não é fácil ficar aqui, mas agora eu me sinto até uma guerreira, porque não é fácil ficar aqui e enfrentar o que nós enfrentamos aqui. Principalmente, o Padrinho Silvestre, a Madrinha Dita, enfrentou pressão de fazendeiro, Fazendeiro quis pegar a casa deles, E meu pai, minha mãe também, Servir, dá para dizer, até de escravo de fazendeiro, dá para dizer, porque meu pai trabalhou 25 anos como fazendeiro, Deixando, dá para dizer que escravizou até nós, eu mesmo, meus irmãos. Eles trabalhou com ele, sofrendo. Depois vender toda a terra, deixar nós sem solução, dá para dizer. Na cidade de Curiúva, no Paraná, o quilombo de Guajuvira surgiu de uma história de amor. O dono da fazenda, apaixonado por uma escrava, se casou com ela. Dessa união nasceu Rita Francisca, que herdou a terra e permitiu que vários negros vivessem na propriedade. Ela chamava Rita Francisca dos Impossíveis, que é a mulher do Tomé, que é o meu avô e ela é minha avó. As escravas mais velhas, ele trabalhava na casa muito grande, bastante gente. E a menina, ele não punhou para trabalhar. A menina era para ele casar com eles, que era novinha assim. Ele disse, essa aí não vai ficar escrava aqui, essa aí vai ficar para minha esposa. E daí casou com ela. As comunidades remanescentes de quilombo, que existem ainda nos seus locais de origem e que foram formadas à época da escravidão, em geral situam-se em locais bastante distantes dos núcleos urbanos e em locais estratégicos, inclusive do ponto de vista da defesa. É o caso, por exemplo, das comunidades situadas em Adrianópolis, na região do Vale do Ribeira. Em
Adrianópolis, os pesquisadores detectaram 12 indícios de comunidades negras tradicionais. A comunidade de João Surá já recebeu o certificado da Fundação Palmares como um quilombo remanescente. O grupo mora nessas terras há 200 anos. A comunidade formou-se com os negros que fugiram da mina de ouro que existia no município de Apiaí, em São Paulo. Na época, a mata fechada dificultava a chegada dos capitães do mato no local. A gente já vem, né, historicamente, 199 anos, que vai fazer 200 anos agora em 2007, né, que a gente tem a história dos nossos antepassados aqui em João Surá. A história é dos antigos quilombos, né, dos antigos os povos negros que subiram Ribeira e vieram refugiados, senhores da época que trabalhava em Iguape e que foi subindo o rio acima e chegaram até aqui nessa localidade, né? Que tem Iporanga, então tem a família que mora em Praia Grande, que é a mesma família que está aqui em João Surá. Então, essa família, com todo esse passar de tempo que está aí, então nós temos documento que prova, né, que essa família de 1807 já vinha residindo nessa localidade. Foi uma resistência durante esses 199 anos, foi uma resistência mesmo bastante pesada. Entra aqui. Entra, pode entrar aqui. Ó. Aqui a comunidade foi o tarde João Luiz Cardoso que fundou a paróquia de Santo Antônio. Daí o Quintino, que era outro parente dele, ajudou a formar, né? Daí inventaram as festinhas de Santo Antônio, e festinha, e festinha, e festinha, e vai que está até hoje, que é a nossa comunidade. João Surá mesmo era aquela cachoeira que passa bem a par ali. Então tinha um garimpeiro desse que vinha de Registro, caçar ouro nesse sertão aí, não sei onde. Daí ele caçava, vinha por canoa, caçava ouro, garimpava, ficava o mês inteiro. Ele botava numa bolsa grande e botava nas costas e embarcava na canoa e levava para registrar para mandar para fora, sei de onde quiser. E o nome daquele homem era João Surá. E quando foi um dia, ela naufragou na cachoeira ali com a mochilão de ouro e sumiu, morreu ali mesmo. E ficou a cachoeira João Surá. Quando você chega numa comunidade negra, você chega em outro mundo. A afinidade, ela é tão grande, porque muitas vezes, quando eu chego, eu não digo isso, mas eles chegam e dizem, olha, você parece com a tia, tem alguém sempre na família que é parecido, que, sabe, é um reencontro, eu não sei explicar, não me pergunte, porque eu não sei, é um reencontro, eu sinto isso, e eu sinto que da parte das comunidades também é muito forte isso. Os indícios da existência das comunidades surgiram de informações dos moradores da região ou chegaram aos pesquisadores no momento do contato com outros grupos. Em geral, os membros dos quilombos já se conhecem há muito tempo e alguns deles são parentes. Quando nós vamos a campo, nós vamos sempre em 2 técnicos, não é? Então, um técnico, um historiador e um fotógrafo. Que se pretende localizar essas comunidades, saber do que é que elas estão precisando para melhorar a sua condição de vida. Nós começamos a ir até essas comunidades, as comunidades nos davam indícios de outras. Isso acontece até hoje.
O resultado da pesquisa realizada pelo Grupo de Trabalho Clóvis Moura é importante para que o poder público possa planejar ações de inclusão nessas comunidades, além de permitir aos quilombolas conhecerem mais sobre a própria origem. Todo esse trabalho pode resultar na declaração da comunidade como um quilombo remanescente e, com isso, iniciar o processo de organização desses grupos em associações. A formação da associação é o primeiro passo para que a comunidade se organize e, através da autodeclaração, consiga a certificação junto à Fundação Cultural Palmares. Essa certificação, esse certificado, que também pode ser visto como uma certidão de nascimento da comunidade, enquanto comunidade remanescente de quilombo, que vai dar possibilidade e prosseguimento ao pedido e ao processo que resultará na titulação do território das comunidades quilombolas. O contato dos pesquisadores e visitantes com as comunidades tem deixado os quilombolas inseguros. Medo e desconfiança geram situações engraçadas. Só que as pessoas tinham aquele medo, né? Que era uma escravidão, ia chegar um senhor branco lá, ia soqueteando nossos filhos, ia levar lá para não sei para onde, fazer trabalhar na marra, né? Daí eu fui explicando para eles que não é assim, né? Porque terceira também, igual eu falei para eles, olha gente, se fosse uma escravidão, jamais que eu estava acompanhando. Eles estão em uma terra para onde os ancestrais fugiram, se embrenharam na mata com medo de que voltasse a escravidão. E olha, em muitas comunidades você percebe esse medo. A presença de pessoas estranhas chegando na comunidade, a gente não sabe se está vindo ajudar ou atrapalhar ou tirar proveito, né? Pelo menos assim, em nível de estado, as pessoas estão podendo conhecer a nossa dificuldade e nisso está fazendo com que a gente possa enxergar um pouco mais e buscar recursos para trazer para a comunidade, né? Para melhorar a comunidade. O mapeamento das comunidades é o primeiro passo para a titulação das terras desses quilombos. O relatório final é elaborado por antropólogos que, durante um tempo, moram nesses locais e mergulham nas histórias e tradições de cada grupo. É com base no relatório técnico que o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, define os limites e transfere para as comunidades quilombolas o título de propriedade da terra. É a relação com a terra que ajuda a manter o modo de vida das comunidades negras rurais. A importância do relatório técnico para o processo de titulação definitiva das áreas de comunidades quilombolas ou terras de quilombos é grande, muito grande, porque o início do processo se dá por um autorreconhecimento, mas é evidente que o relatório vai definindo melhor a extensão, quais são as relações que essa comunidade tem com a terra, qual o tipo de cultura ou de culturas que geralmente se trata nessa região, quais são as necessidades, inclusive, na relação entre o território, as terras presentes e passadas, e também numa relação de continuidade ou de projeção dessa cultura para o futuro. O processo de titulação ou de reconhecimento dessas comunidades é um procedimento muito burocrático, por conta de uma série de razões, entre as quais é importante que se destaque o seguinte: o decreto do Presidente da República 4887 de 2003 regulamenta que essas comunidades precisam se autorreconhecer como comunidades de quilombolas. E a partir daí, desse autorreconhecimento, deve ser criada uma associação desses quilombolas e eles precisam ingressar junto ao Poder Executivo, por intermédio do INCRA e por intermédio do Ministério da Cultura, por via da Fundação Palmares, eles precisam arregimentar, né, uma série de informações e se constituir com uma comissão, e a partir desse momento é iniciado todo um procedimento
de avaliação, de metragem, né? Essas comunidades elas são medidas, e se não houver nenhum trâmite burocrático, se a terra não tiver nenhuma outra destinação, depois desse procedimento junto ao INCRA, elas deverão ser reconhecidas e tituladas única e exclusivamente por quem compete, ou seja, o presidente da República é aquele que deve titular essas comunidades. É necessário pensar a titulação dessas áreas numa perspectiva diferenciada, ou seja, como a cultura afro-brasileira tem pensado, vivido, convivido, utilizado, se relacionado com a natureza, as formas de solidariedade interna do grupo, das comunidades, que é totalmente diferente do raciocínio, da visão de mundo das comunidades, das sociedades europeias. E para isso, a terra é o elemento central. É a partir da terra e da tenência da terra, da forma da relação com a natureza, levando em consideração também a questão da religiosidade, né, a questão da música, a questão da expressão cultural. É a partir da terra que se dá a construção dessa identidade e que se pode vislumbrar a sobrevivência dessas comunidades. No Quilombo de João Surá, a identidade do grupo e a solidariedade estão relacionadas com a propriedade da terra, herança que garante o sustento da família. Tem um fazendeiro que veio na casa da minha mãe 5 vezes para querer pegar essa terra dela. Só que daí ele falou, não, eu não posso vender essa terra. Terra é nossa, não tem jeito. Nós vender ela, para onde que a gente vai, né? A gente tem os filhos da gente, hoje eu estudo, hoje daí a gente não está podendo dar o estudo direito para os filhos da gente. E agora a gente dá o restinho que sobra, que a gente, um dia a gente não sabe como vai ficar esse mundão afora, né? Mas o terreno está no nome da minha mãe, e aí a gente sabe que é dos pais da gente, é da gente também, né? É pouco, mas serve para nós, né? Serve se um dia que eu, sei lá fora, não der para ele, pelo menos um lugarzinho, uma casa, um lugar de plantar um feijão, um arroz, uma mandioca, uma cana. A gente tem esse pedaço de terra. Hoje nós vamos se dividimos esse pedacinho de terra hoje para a gente sobreviver aqui. Tá difícil a nossa situação. Não existe comunidade quilombola se não tinha terra. O que me chamou a atenção assim, foi a luta, uma luta por eles permanecerem na terra. É uma luta cotidiana que a gente não percebe, né? Os grandes embates existiram e ainda existem, mas não são do cotidiano. O do cotidiano é o quê? É a tentativa de ficar na terra mesmo passando por situações de pobreza e quase miséria. Eu acho que é essa que é o significado maior. Quer dizer, é preferível uma série de outras circunstâncias, e ali nessas circunstâncias que nós chamamos de pobreza, e que de fato é pobreza, mas também significa outras coisas, que a gente diz que é riqueza, que são os laços de solidariedade, que é a cultura, que é um padrão alimentar diferenciado e provavelmente mais rico que muita periferia e talvez que boa parte da classe média de muitas cidades. Então, o que significa a terra? Significa a manutenção da comunidade na sua base alimentar, do trabalho, da cultura, dos laços de solidariedade, da religiosidade, e que hoje elas estão perdendo a terra, as pessoas vão embora e tudo isso é quase destruído. Muitos moradores do Quilombo abandonaram o campo e foram viver nas cidades em busca de uma vida melhor. O isolamento e as dificuldades que o pequeno agricultor tem em sobreviver esvaziaram os quilombos. Tudo meus tios, meu sobrinho, daí tanto foram morrendo, os mais novos meus tios foram embora. Então quer dizer que daí foram rastreando o pessoal. A imigração de grande parte dos moradores para os centros urbanos enfraqueceu a cultura local, já que muitas tradições eram mantidas por algumas dessas pessoas. Mas no que depender dos moradores atuais, a cultura quilombola ainda vai sobreviver por muito tempo. A gente está tentando assegurar com que as crianças compreendam isso, né, com carinho, e não deixar isso ficar esquecido, porque sempre esse costume de a gente estar se reunindo,
conversando, passando isso para as crianças, dizendo que valor tem isso para nós, né? Para manter isso, que as crianças continuem sempre apresentando aquilo que os nossos mais velhos já vinha de costume dos nossos velhos, que com certeza isso já vinha de tradição, porque meu pai contava o que o avô dele fazia, e isso toda a colegada dele faziam, que o pai ensinou para o filho, e isso vinha se mantendo. Então a gente sempre conversa com ele que é preciso manter isso, né?